Oi pessoal, chegando aqui um pouquinho atrasado, mas vamos lá. Live Dia das Mães, muito importante eu quis falar porque esse é um assunto que mexe muito comigo aqui trabalhando, atendendo pacientes, mães ou mulheres que eu acompanho já há mais tempo e que depois se tornaram mães. O Dia das Mães foi ontem e ontem eu me dediquei, não pude ver minha mãe no Dia das Mães, liguei pra ela, mas pude estar com a mãe das minhas crianças e a minha sogra, mãe da minha mulher, mas assim, me dediquei integralmente a Dia das Mães, ao dia da mãe dos meus filhos, porque ela merece, ela precisa, e todos os dias, na verdade, Dia das Mães, né? Só tem um dia que a gente comemora e celebra elas, mas a vida de todo mundo não seria o que é hoje se não tivesse sido pela mãe que a gente teve, e as mães não acertam sempre, então alguém vai me dizer que teve problema, que é uma isso, que aquilo. Bom, o ideal é que todo mundo tenha uma mãe boa, uma mãe presente, uma mãe de verdade, assim como tem que ser. Nem todo mundo tem. Nunca vi um trabalho científico sobre isso, mas eu imagino que na maioria as mães se saem percentualmente muito melhores do que os pais, porque eu vejo como um movimento instintual, animal, natural. As mães, por gerarem os nenês dentro do corpo dela, o filho dentro do corpo, gera uma relação num nível animal, assim, instintivo. Por isso que eu digo, né, brincando, mas é verdade, mãe é tudo louca pelo filho, no bom sentido, porque aquele bicho saiu de dentro dela. Então aquilo é uma ligação muito forte. Inclusive tem estudo científico que mostra que células dos filhos ficam na circulação da mãe e essas células ficam ao longo da vida. Então aquele sentimento, aquela sensação, aquele instinto materno, olha, tem aspectos biológicos que comprovam que tem uma troca celular e ficam partículas, células dos filhos em função da gestação pela troca pela placenta, enfim, o cordão umbilical e tudo mais. Mas o que eu queria falar hoje, especialmente o Dia das Mães foi ontem, então feliz Dia das Mães para todo mundo aqui. Quem for mãe, quiser dando um oi, me dizendo de onde é que tá falando, mandar beijo para filho, tudo mais, tudo tá valendo, mas porque a relação que as mães têm, eu vejo muito. O que eu vejo aqui quando vem paciente? E olha, de qualquer idade, tá? Não é só criança. Vamos puxar um pouquinho para baixo. 90% das vezes, quando vem algum pai acompanhando, é a mãe. Que mãe não consegue separar. Isso muitas vezes pode ser um problema, porque eles têm que crescer e viver a vida deles. Mas mãe não consegue abandonar. Eu trabalho muito com dependente químico e eu vejo que a última a abandonar um dependente químico, virar as costas, deixar, desistir, é a mãe. E ainda assim, é raro, não é comum. É muito mais comum as mães aguentarem e passou da conta e a situação tá num nível que já excedeu o aceitável ou o que tinha que ser feito e elas não desistem. Uma mãe não desiste de um filho. Mãe não desiste de um filho. É muito difícil a gente ver uma mãe desistir de um filho. Mas, hoje em dia também com a questão da rede social, essa questão toda visual, imagem, a gente vê tudo muito bonito, tudo muito perfeito, tudo muito certo, tudo muito instagramável, enfim. Mas a vida não é só isso. Ser mãe, ter um filho, depois de tu ter aquele filho, saber que a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Num sentido assim, por exemplo, pensa comigo, todo mundo que tem filho, tá? Vocês imaginam que teria como viver a vida depois, agora que vocês sabem como é ter filho, vocês imaginam que teria como viver sem ter os filhos de vocês, sem sentir esse amor, sem ter eles na vida de vocês? É inconcebível. Depois que a gente tem filho, e as mães mais ainda, que é um sentimento mais intenso, que nem eu falei, não tem como imaginar que a gente viveria nossa vida sem ter filho. Pelo tamanho do amor, o tamanho do sentimento, a relação, o quanto aquela pessoa, aquele filho nos faz bem. Claro que o tamanho do amor é compatível com o sofrimento que ele traz. Em que sentido? É por isso que a gente sofre tanto quando um filho não tá bem ou quando tem algum problema. Porque a gente ama muito. As mães amam muito seus filhos. Então, qualquer coisa que acontecer com eles vai doer muito, vai ser muito difícil de lidar, vai mexer muito, vai ser muito dolorido. Então, por isso é que o tamanho da dor é compatível ao tamanho do amor. Tanto que qual é a situação mais inimaginável, mais difícil para quem tem filhos, para uma mãe? É perder. Pensar em perder um filho. Que pareceu uma ligação. É pensar em perder um filho. Por que dá pra gente imaginar que não tem como viver depois que alguém perde um filho? Porque se ama, porque o amor é gigantesco, é absurdo, é gigante, é algo imenso, imensurável. Então por isso que dá pra gente imaginar que a vida vai ser inconcebível. E vendo isso e atendendo muitas mães que já não têm mais os seus filhos aqui no físico, mas não deixou de ser uma mãe, eu trabalho muito com elas a questão de que a vida não vai ser mais a mesma, mas não significa que a vida não possa ser boa, mas não vai ser igualmente boa como era antes de perder um filho, e não vai ser igual, mas não significa que não tenha como achar uma forma de viver que não seja horrível, não seja
que não tenham coisas boas, momentos bons, mas é lógico que não vai ser igual, porque aquela pessoa muito importante, o filho, não tá mais ali presente. Mas a conversa é para todas as mães. Então, no sentido assim, tem as mães instagramáveis, as mães das imagens do que a gente vê nas séries, nos filmes e por aí vai na internet, mas tem todas essas outras mães. As mães que estão com os braços vazios, as mães que nem chegaram ao final de uma gestação, mas passaram e começaram a viver aquilo, e o tempo todo, mãozinha da barriga, e já pensando, e já o tempo todo com o nenê ali convivendo e sentindo, já tendo uma interação, e muitas vezes acaba tendo a perda antes de vir a ter o nenê nos braços, não foi adiante a gestação. Tem essas mães também que vão ter que lidar com essa perda, a mãe que perdeu um nenê pequeno, um filho de uma idade menor, e que vai carregar isso, e isso vai ser algo que vai fazer parte dela, não tem como ser diferente. As mães de crianças neurodivergentes, neuroatípicas, que é uma maternidade, olha, muito mais demandante no sentido de que são crianças com necessidades, e eu tô falando crianças, filhos, com todos os graus, assim, ou situações que entram na neurodivergência. Pode ser nível 1 de suporte ao autismo, nível 2, nível 3, ou TDAH, ou alguma outra neurodivergência, superdotação, altas habilidades, que também são crianças que vão ter dificuldades de interação, de socialização. Eu tô falando para todas essas mães, vão ser maternidades que vão ser muito demandantes. Tem muitos pacientes que são neurodivergentes ou mães de crianças, de filhos neurodivergentes, e é uma maternidade que exige muito delas. Por quê? Porque são filhos que têm dificuldades ou questões que vão demandar muito mais daquelas mães do que o normal, vamos dizer assim, de atenção, de relacionamento, de conversas, de exigência, demanda emocional, investimento emocional, investimento de tempo, de energia, físico, inclusive. São crianças, filhos que precisam de muito mais. E essa maternidade vai ser muito mais pesada nesse sentido. Assim como também vão ser maternidades assim que, por exemplo, eu vou dar um exemplo assim de algum paciente assim que eu tenho que tem nível 3 de suporte de autismo, vai ter muito mais difícil em retribuir determinados sentimentos, determinados questões assim do relacionamento ali de mãe e filho, porque faz parte da condição do quadro do autismo. Então vão ter todas essas mães. E tem as mães, por exemplo, que são as mães que estão doentes. Eu vou falar da minha prática, por exemplo, as mães que passam por um quadro psiquiátrico. E naquele momento que a mãe tá com um quadro depressivo, com um quadro de ansiedade, com um quadro de transtorno bipolar, com um quadro de dependência química, que seja, ela não tá bem nem com ela. Como é que ela vai estar bem para aquela criança? E aí, só de eu falar isso, uma mãe que se identifique, por exemplo, com o que eu tô falando, já vai entrar num grau de sofrimento absurdo. Por quê? Vai se sentir culpada, vai se sentir mal como mãe. Mas essas mães, elas também existem. As mães que ficam doentes de um quadro psiquiátrico e não conseguem executar, atender tudo que faz parte da função delas como mãe. E isso é doído, é sofrido, e não é uma opção. Ninguém escolhe estar deprimido. Não é uma escolha, até porque se pudesse escolher, se a pessoa pudesse decidir, ela não ficaria ruim, não? Essas mães, elas também existem. As mães que não vão conseguir por um período, mas eu falo pra elas, agora tu não tá conseguindo ser a mãe que tu és, mãe que tu quer ser, que tu gosta de ser, porque tu tá deprimida, por exemplo. Mas nós estamos aqui junto pra te deixar melhor, pra te deixar bem, porque tu não tá conseguindo nem dar conta de ti, quanto mais do que um filho precisa de uma mãe. Mas vamos lá, nós vamos cuidar de ti, e tu vai melhorar, e tu vai retomar todas as tuas funções, todas as tuas necessidades, e dar conta de tudo. E tem muitas situações que, por exemplo, assim, eu atendo de mães que são sós, que não tem um parceiro, não tá ali o pai das crianças, seja porque não estão junto, porque não ajuda, porque já faleceu. E essas mães ficam numa situação assim que elas não têm saída, por assim dizer. Elas não têm um suporte, uma rede de apoio. Mas acontece, elas não são menos mães, ou que não precisem de cuidado, de atenção, mas são mães também que entraram nesse grau de esgotamento, de sofrimento e adoeceram. E infelizmente, quando são esses casos dessas mães que não têm uma rede de apoio, não tem um companheiro, eu digo assim, infelizmente, tu não pode cair, porque não tem quem vá cuidar dessas crianças se tu ficar ruim, se tu ficar pior. Então, tu vai ter que continuar com esse esforço absurdo sobre-humano, mesmo doente, querendo, né, cair, e não vai poder. E isso é que eu acho, eu me admiro, assim, desses 15 anos já como psiquiatra, praticamente. É incrível ver a força que uma mãe tem, a força emocional. E aí eu entro nessa questão que eu falei antes no começo da live, sobre essa questão animal das mães, esse relacionamento de bicho, assim, pela questão toda
toda da gestação e do nenê ser gerado dentro e, né, sair de dentro do corpo delas, que elas arranjam força, dão um jeito, suportam, toleram, fazem o que for necessário, fazem o diabo, mas elas dão conta de atender tudo ou quase tudo, ou da melhor forma possível. Tô falando de mães que tiveram filhos, que têm filhos biológicos, mas tem a mãe que não teve, que passar por essa questão biológica, animal, mas construiu isso com um filho que não veio dela, mas é filho dela, que ela criou, que se envolveu, que se conectou, que abriu mão da sua vida, que botou aquela criança, aquele filho em primeiro lugar, que deixou as suas necessidades, as suas prioridades para depois. Isso é ser mãe. Fica para depois, fica para outro momento e inclusive fica sem, vamos dizer assim, claro que gostaria de fazer as coisas por si, mas acaba preferindo ou sendo mais importante fazer as coisas pelos filhos. E uma outra questão que a gente também precisa falar, e aí vou falar para tentar aliviar, é o seguinte, ó, a maternidade, ela é também algo que esgota, cansa, pesada, dura. Então se fala muito no burnout, mas a maternidade ela também pode gerar um burnout por tudo que exige de vocês, mães, o tempo todo. Vocês não têm, eu vejo pela mãe que eu tenho em casa dos meus filhos. Esses dias a gente estava falando assim, quando tu ficar sozinha, ela só olha pra mim e riu, sim, que ela não tem um minuto que ela fica sozinha. Por quê? Porque faz parte de quem ela é de ser mãe, é muito difícil, a gente tem um pequeno, e quando ele tá em casa, ele tá perto, ele quer, quando ela não tá com os filhos, ela tá resolvendo provavelmente primeiro alguma questão dos filhos e depois ela vai ver as coisas dela, da casa, enfim. Então tem tudo isso. De tudo que envolve os filhos acaba sendo uma prioridade, e isso também pode se tornar um problema. Por quê? Porque aí tudo que envolve ela, seja emocionalmente, seja fisicamente, suas prioridades, fica para depois. Quantas mães assim que não estão legal de saúde, alguma questão, mas elas não vão lá dar uma atenção, abrir mão de alguma questão de vida, mas elas fazem isso pelos filhos. Pelos filhos elas vão lá e vão ver o que está acontecendo e vão atrás e fazem uma correria que for para dar um jeito de deixar aquela criança bem, aquele filho bem. Mas muitas vezes consigo mesmas elas não fazem. Então eu tô falando de todas essas mães, das mães que não vivem só na parte fácil, que não tem, na verdade, da maternidade, nessa parte que a imagem passa uma imagem visualmente passa, já tudo bem, tudo certo, tudo bonito, todo mundo sorrindo. Não é assim, a vida não é assim, ela tem a dor, ela tem as escolhas, as decisões difíceis, tem que dizer não para um filho, tem que ver um filho sofrer por algo que faz parte da vida e não tem saída, ele tem que passar por aquele momento difícil para amadurecer. E aí ser mãe é isso, né? Sofrer dobrado, sofrer duas vezes. Sofre por ela mesma, por estar vendo que o filho não tá bem, aquela pessoa que é a pessoa que ela mais ama, e sofre pelo filho, por estar vendo pelo sofrimento dele, é sofrer dobrado para sempre. E viver com medo, no sentido assim, medo de que aconteça algo com ele, de que um filho tem algum problema, de que tem alguma situação difícil na vida, né? Eu costumo dizer assim, na minha experiência como pai, que a pior situação para mim é se meus filhos não estiverem bem. Então, eles estando bem, o resto, então, vai. Então, o pior para mim é que meus filhos não estejam bem. Então, para uma mãe que é um sentimento ainda muito mais, eu imagino, intenso e forte do que dos pais e diferente por toda essa questão de relacionamento, muito mais ainda para elas sofrido. Tanto que, o que a gente vê naquele papel, assim, né, quando tem o papel da mãe, tem o papel do pai, ou enfim, quem que executa as funções, pai e mãe não são substituíveis, assim, intercambiáveis. A mãe, pelas suas características, vai ter o seu papel ali do carinho, do afeto, do cuidado. O pai vai ter também, mais relacionado de uma forma mais ajustada, assim, na questão um pouco, não de que não vai dar carinho, afeto, cuidado, suporte, mas nessa questão um pouco mais relacionada com o limite, com a disciplina. Por quê? Porque eles se complementam. Esse tipo de assunto pode entrar muito facilmente em umas discussões de hoje em dia que tudo dá problema, né? Mas é que pai e mãe são diferentes, eles não são iguais, cada um cumpre a sua parte e precisa dos dois. Então, claro, o ideal seria que tivesse os dois e tendo os dois, que cada um executasse a sua função corretamente ou adequadamente dentro do esperado. Não imaginando que as pessoas vão ser perfeitas, porque isso não acontece, mas de que cada um vai executar o seu papel. E o que eu vejo aqui? Para as mães, a maioria pelo menos, é mais difícil ser mais dura com o filho. Eu vejo isso com as mães de dependentes químicos ou dependentes, por exemplo, hoje em dia de apostas e tal, dessa dependência de transtorno de jogo, mais difícil para elas de dizer um não, de colocar um limite, de botar aquela situação mais firme, mas necessária pela relação que elas têm com os filhos. Justamente com os pais, de uma maneira geral, né, pessoal, não vamos generalizar, acaba sendo mais aquela questão do limite, da disciplina, e já fica pra mãe mais essa parte mais toda do carinho, do colo, daquele apoio, né? Porque cada um tem a sua posição, a sua função, e
elas se complementam. Por isso que é muito importante, dentro do possível, lógico, da vida, que tenha mãe e o pai ali executando. Não quer dizer que necessariamente vão estar juntos, mas pelo menos estando ali presente, isso vai ser muito importante na vida, né? Tem todas essas mães que eu tô falando, e qualquer pergunta também fiquem à vontade aqui para fazer. Vejo que tem bastante gente participando aqui, que legal. Esse assunto é um assunto que me atrai muito, mães, porque eu atendo muitas mães, ou mulheres que depois se tornaram mães, e eu vejo tudo que elas suportam, tudo que elas toleram, tudo que elas fazem pelos filhos. Só essa questão do parto natural é algo que eu já falo, assim, que se dependesse do... Porque homem é muito fiasquento pra dor, né? Vamos combinar. Homem é muito fiasquento. Minha visão, homens não passariam por parto normal como as mulheres passam, ainda mais de uma vez, né? Se acontecesse uma vez, eu acredito que nunca mais, né? Então, assim, Deus, pelo menos na minha visão, foi sábio nesse sentido de... Por isso que eu digo que as mulheres, as mães são seres abençoados, porque... E colocou em você, as mulheres, nas mães, essa capacidade de, né, biológica de terem filhos e de se reproduzirem, de nos reproduzirem, o ser humano. Se dependessem dos homens, eu acredito que toda a situação, de tudo que geraria, a gente não virava uma geração. De tudo que vocês abrem mão em função da gestação, todos os cuidados, o tempo todo. A mãe já passa a ser mãe quando engravida, porque a vida dela tem que mudar, ela tem que começar a ter alguns cuidados, já não pode fazer, mas, por exemplo, tem que cuidar da alimentação, tem que fazer, hoje em dia a gente tem suplementações, não pode fazer consumo de álcool porque pode fazer mal pro nenê. Se faz algum tratamento, tem que rever. Vocês vão passar nisso no corpo. O corpo de vocês é que muda, o do homem não muda pela questão da gestação. A vida do homem não muda quando a mulher tá grávida. Muda, ok, ele tem que estar em casa porque ela quer que ele esteja em casa, por exemplo. Mas, por exemplo, o resto dos compromissos, das atividades, pode fazer. A mulher já vai ter que ir adequando. À medida que aquele barrigão vai crescendo, várias coisas não dá mais pra fazer, né? Tem que tomar algum cuidado, tem que adequar a atividade física, pegar avião se for viajar. Enfim, uma série de cuidados acaba tendo que se observar e vão sentindo no corpo, edema, cansaço, cólica, náusea, pode alterar a pressão, um monte de coisas, um monte de situações, todas as mudanças corporais que acabam, que a gestação acaba ocasionando no corpo das mulheres, e vocês todas passam por isso. As mães que tiveram filhos biológicos, mais de uma vez, muitas de vocês, e seguem. Então, essa conversa não é bem uma live é mais uma conversa com as mães, assim, que não podia passar em branco pelo Dia das Mães, de não falar. Ontem eu me dediquei, tá? Não pude ver minha mãe porque ela estava em outra cidade, enfim. Então eu me dediquei à mãe das minhas crianças, a minha mulher, que é a mãe dos meus 3 filhos, a ela, tudo que ela faz, a estar ali, podendo observar como aquela pessoa, aquela mulher incrível consegue, faz isso todos os dias, de cuidar de todo esse mundo da gente, cada um com suas demandas, cada um do seu jeito, cada um com suas necessidades, cada um com o que precisa, entendendo cada um, observando, e muitas vezes é difícil saber o limite, até onde vai, onde não vai. Eu vejo isso e o quanto aquilo mexe com ela. Eu vejo todos os dias essa experiência incrível, não abro mão dela, e quando alguém me fala que quer ter filho ou não sabe, eu faço questão de ter essa conversa, porque eu sou muito a favor de ter filhos. Eu sempre incentivo, se a pessoa está se sentindo preparada. Claro que totalmente preparado para ter filho a gente nunca tá, porque como é que a gente se prepara para algo que a gente nunca viveu? Depois que tu tem um, aí o segundo já é pai de um, tu é pai de 2. Claro que aquele lá, o segundo, vai ser diferente, não vai ser igual, vai ter as suas demandas, sua característica, sua personalidade, mas tu já tem uma ideia mais clara do que esperar. Agora, quando a gente não tem filhos, não tem como imaginar, não tem como ter ideia do que é, e de o quanto ter um filho faz a gente querer ser uma pessoa melhor por eles, para eles. Eu ouvi muito quando eu tava na residência da minha chefe, que ser professor é parecido, ela falava que ser professor é como ser pai e mãe, pelo menos como tem que ser. O que a gente quer? Que eles se saiam melhores do que nós, que a vida deles seja melhor do que a nossa, de que eles atinjam mais, conquistem mais coisas, seja o que for, em qualquer grau, mais do que nós. Eu já sentia isso como professor, que eu comecei a ser professor antes de ser pai, e eu já sentia isso pelos meus alunos, a satisfação de ver eles crescerem, aprenderem, tornarem bons profissionais, irem viver a vida deles, atingir os objetivos deles. E depois, como pai, com os meus filhos, o que eu mais quero ver é que eles conquistem, sejam melhores do que eu em qualquer grau que seja, que conquistem as coisas deles, que se saiam bem. Essa é a minha satisfação na vida, né? E para as mães, isso é 10 vezes mais, é muito multiplicado pelo sentimento
adoecimento das mães. Se tiverem alguma pergunta aqui, pessoal, fiquem bem à vontade. Como diferenciar tristeza de depressão? Bom, olha, depressão é a doença, então é um contínuo de estar de um jeito. Tristeza, vamos falar das mães, é aquele sentimento que as mães sentem volta e meia em algum momento do dia, quando o filho não tá bem, quando alguma coisa acontece, quando tem que dizer um não, quando alguém briga com o filho da gente, quando acontece um filho vai mal numa prova e a gente fica triste, quando o filho tá passando por uma dificuldade na sua vida e a gente fica triste. Então a tristeza são aqueles momentos dentro das coisas da vida. A depressão é um adoecimento, é ficar doente. Outra questão que eu queria falar para vocês, mães, é que ser mãe também é lidar com todo esse amor, todo esse sentimento e ter que suportar muita coisa na vida, seja de momentos difíceis, no relacionamento, na comunicação, em estar juntos, em escolhas da vida dos filhos, em situações que eles têm que passar porque faz parte da vida a gente cair para se levantar. A gente tem que passar por isso, é assim que a gente aprende. Claro que a gente não quer que eles sofram, mas eles precisam também caminhar a vida deles, dar os passos deles. E outro sentimento que eu acho que é muito importante falar, assim, e que aí dói pra caramba e nas mães muito mais, que é o quê? Além de ver um filho sofrendo, é fazer algo que faz um filho sofrer. É decepcionar um filho, causar algum mal, né, de alguma forma para um filho. Eu digo que é os dois piores sentimentos, assim, que a gente pode ter com os nossos filhos. É ver eles em sofrimento ou ser a fonte causadora do sofrimento deles. Não sei vocês, mas eu penso que esses são os dois piores sentimentos claro, tirando perder um filho. Quem teve um filho, em vida, assim, é passar por isso. Tendo perguntas, pessoal, fiquem à vontade. Olha, é o recorde de gente numa live ao vivo já que eu tô tendo, hein? Bom, faz sentido com a importância. Isso mesmo, agradeço, doutor, por cuidar de mim, claro. Prazer, estamos junto, conta comigo, guria. Sou grata pelo seu apoio, amém, conta comigo. Boa noite, oi, Giovana. Tem mais alguma pergunta? Fiquem à vontade. Mamães, sou de São José dos Campos, mas falou de Santo Ângelo, verdade, dou graças a Deus ter tido minha caçula depois de 8 anos. Só uma mãe, depois de tanto tempo, tudo que já passou com o filho, vai lá e tem de novo já tem filho grande, vamos de novo, faz isso. Só uma mãe faria isso, faz isso. Mais alguma colocação, pessoal? Fiquem à vontade. E pensando em tratamentos, né, mães, né, um cuidado que a gente tem que sempre ter com mães que estão grávidas, pensando em engravidar ou amamentando, é que eu não posso nem fazer o tratamento delas como eu gostaria, como eu preciso fazer, porque eu tenho que levar em consideração a questão do nenê, do feto, né, seja se tá na barriga ou depois amamentando o recém-nascido, tudo isso tem que ser considerado. Então tudo isso não dá nem para pensar no que é melhor para vocês na questão de tratamento se vocês estão grávidas ou, né, amamentando. Astrid, fale um pouco sobre a síndrome do ninho vazio. Então, muito boa pergunta. Síndrome do ninho vazio é algo que é um sentimento inevitável e necessário, tá? Porque qual que é a trajetória dos filhos? A gente cuida, neném, vai desenvolvendo eles, preparando para a vida, para que eles deem os passos deles. E a trajetória esperada, adequada, é que eles sigam com a vida deles, que eles construam, e aí, claro, uns constroem mais longe do que outros, uns mais perto, outros mais longe, mais difíceis, do outro lado do mundo, ou a 2 horas de viagem de onde a mãe mora. Mas esse impacto da saída do ninho, ele é muito pesado. Tem como, assim, a gente pode tentar buscar se preparar para isso, mas é só vivendo, que nem ter filho. É só tendo filho para saber como é que é um amor por um filho e aquela relação e o cuidado que a gente, né, toda a satisfação que nos gera. Só passando pela situação do ninho vazio para saber. Recentemente a minha mais velha saiu de casa, faz 1 ano praticamente, e a gente sentiu muito, era algo que a gente já estava se preparando, e foi difícil, doloroso, e eu vi com a minha esposa, assim, a mãe, né, como é que foi lidar com isso. Mas isso que a gente já tinha mais 2 em casa. Mas a gente teve que lidar com aquilo, suportar. E ela acontece, é natural e assim, por mais que tenha um significado bom, por exemplo, que nem a minha filha mais velha que saiu de casa para ir para a faculdade, isso é importante, ela tá caminhando com a vida dela, construindo, dando os passos dela, ótimo. Mas por outro lado, a gente tem que lidar com o nosso sentimento de querer estar perto, de querer estar presente, de cuidar, de dar a mão, de estar sempre ali junto. Então, síndrome do ninho vazio é um processo natural que a gente passa e que a gente precisa passar, mas que tem que acontecer. O ninho tem que ficar vazio, eles têm que seguir, eles têm que dar os passos deles, andar com a vida deles, construir a vida deles. Então, esse processo pode ser mais difícil para uns do que para outros. Tem pessoas que resistem a eles, isso não é bom para os filhos, eles não saírem de casa, eles não amadurecerem, eles não darem encaminhamento na vida deles como precisam, tá? Se eles não conseguirem fazer, alguma coisa não tá legal. Se eles não conseguirem dar a trajetória deles, seguir com a trajetória deles, viverem os sonhos deles. Mais alguém
alguém, pessoal, alguma pergunta, fiquem à vontade. Se não, aqui, meu presente para todas as mães, flores para vocês pelo Dia das Mães. Atrasado foi ontem, mas aqui está o meu presente para vocês. Essa conversa aqui sobre as mães, sobre tudo que vocês fazem, toleram, suportam, aguentam, encaram, dão conta e seguem, ainda constroem a vida de vocês. E mãe é mãe para sempre. Certo, moças? Principalmente ouvir mulheres aqui. Bom, foi um prazer. Qualquer coisa, tô à disposição. Ou mandem mensagem. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.